É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal e estas são as principais notícias. Luanda produz anualmente 25% dos resíduos no país. Simprof e Ministério da Educação voltam à mesa de negociações para aumento de subsídios dos professores. Grupo norte-americano pretende investir em Angola nos setores da agricultura e pescas. Da atualidade internacional, Transparência Internacional declara que o mundo está cada vez mais corrupto e inseguro. Do desporto, 5 Nacional em feminino prepara Afrobasket em Benguela. Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 31 de janeiro de 2023. Garanta técnico Rosário de Souza, edição de Alberto Capitão, apresentação de Celestina Zola e Emília Pascoal. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12h02. Seguimos. Cerca de 25 milhões de toneladas de resíduos são produzidos anualmente em Angola, sendo que Luanda produz 25% dos resíduos, indicam dados da Agência Nacional de Resíduos. Os resíduos orgânicos e o plástico estão entre os mais produzidos, segundo o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Resíduos. A presidente do Conselho, Nelma Caetano, que falava à margem da Conferência Nacional sobre Resíduos, que termina hoje, no dia dedicado ao ambiente, disse ainda que nos próximos tempos a instituição que dirige vai promover ações de sensibilização e educação ambiental em todo o país. Nós estamos também a produzir muitos resíduos orgânicos, de natureza orgânica, do fórum doméstico. Logo a seguir, depois vem o plástico, o cartão e papel e a sucata. Também temos muitos resíduos de sucata, sobretudo dos veículos em final de vida. Temos também algumas embarcações, temos algumas atividades do setor petrolífero em fase de desmantelamento. Então, tudo isso são atividades produtoras de resíduos. Nós pretendemos instalar até o final de 2023, nas 18 províncias, em quase todos os postos de abastecimento da Pumangol, um ponto de recolha de resíduos com ecopontos para que a nossa população possa então ir deixando esses resíduos que vai recolher em casa. Associado a este movimento da recolha seletiva de resíduos, nós também vamos ter uma forte campanha massiva de educação e sensibilização. Quanto à recolha de resíduos, Nelma Caetano diz que Angola devia ter iniciado o processo seletivo em 2020. De acordo com o nosso plano estratégico, Angola já devia ter começado em 2020 com a recolha seletiva, mas no entanto não é tarde para começarmos. O mais importante é começar e começar bem. Já temos estado a preparar para então apresentar um plano nacional. Nesse momento este plano está a ser analisado também pelos especialistas. Na nossa Praça Nacional já temos muitos especialistas na matéria, então em conjunto vamos poder dar as melhores orientações para que este plano seja execuível, não só a nível técnico, mas também tecnológico e legislativo, porque exigem medidas legislativas que se impõem para que tudo o resto dê certo. Palavras da presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Resíduos, Nelma Caetano, que falava à margem da Conferência Nacional sobre Resíduos, que termina hoje, no dia dedicado ao ambiente. E o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, entende que a recolha seletiva de resíduos é um processo que deve ser implementado de forma gradual. Para o responsável, agora a prioridade deve ser a massificação da educação ambiental entre os luandenses. A introdução de recolha seletiva numa população que não está preparada para ainda depositar o seu lixo no depósito, não devíamos avançar tão depressa para essa perspectiva. A perspectiva que estamos a levar é recolher o lixo, educar as pessoas para que depositem os lixos no local correto, aumentar a capacidade de recolha de resíduos sólidos na nossa província. Tem de acontecer. Nós agora, no último trimestre de 2022, reforçamos as infraestruturas da empresa pública
Pública de Gestão e Saneamento de Luanda com meios. Portanto, a capacidade de recolha e dos meios estão em curso. A sensibilização dos munícipes para este processo é que de facto é o grande desafio. Todos nós somos responsáveis por manter uma província mais limpa, mais ecológica. Para o engenheiro ambiental Gédio Fernandes, a educação ambiental precisa de ser reforçada. O também ativista defende que este processo deve começar na infância. Nós temos a falhar na educação ambiental. É importante que as pessoas criem sensibilidade sobre como gerem os seus resíduos. Não se pode se sentir sensível a algo que não se conhece. E para mim conhecer, eu tenho que ser educado, tenho que ser orientado de que este resíduo, quando mal gerenciado, pode impactar negativamente a um descritor ambiental, ao solo, ao mar, à água. E as pessoas têm que ser orientadas nesse sentido. Quando tiverem ser orientadas nesse sentido, vão criar sensibilidade. E aí sim vão poder gerenciar melhor os seus resíduos, vão poder valorizar e reutilizar, que é que no final do dia que se pretende que os resíduos sejam utilizados, sejam reciclados. Engenheiro ambiental Gédio Fernandes. Pesquisas científicas indicam que o plástico pode demorar 100 ou mais anos para sua decomposição e para banir o uso de plásticos, o Presidente da República, João Lourenço, criou uma comissão de trabalho interministerial que terá a missão de desenvolver programas com o objetivo de identificar os caminhos para o banimento do plástico. Para o ambientalista, a iniciativa chega numa boa hora, uma vez que Angola tem assinado os vários protocolos internacionais que visam atingir o mesmo propósito. Os resíduos plásticos começaram a ser produzidos há 300 anos e para ter uma noção, a todos os anos cerca de 300 milhões de toneladas de plástico são jogados para os cursos d'água. E os resíduos que foram produzidos há 300 anos ainda estão a contaminar os nossos ambientes. Então há necessidade de nós, enquanto Angola, seguimos o caminho de outros países como Ruanda, Quênia, que tem uma legislação específica que orienta a banição do plástico. E essa comissão orientadora, esse grupo técnico do Presidente da República criou justamente para quê? Para se criar metodologias, métodos de como gerenciar esse resíduo, de como gradualmente ir banindo os resíduos, principalmente de uso único. Aqui o problema está na gestão dos resíduos de uso único. Essa comissão veio a calhar, e aliás Angola andou a ratificar muitos acordos internacionais e isso é uma ação que vem em alinhamento àquilo que são os acordos internacionais que Angola tem estado a assinar em relação à melhoria da gestão ambiental do país. Palavras do ambientalista Gédio Fernandes, que falava sobre os protocolos internacionais que visam atingir um melhor propósito sobre o ambiente no país. Seguimos há 5 anos que muitas crianças no bairro Catinton, em Luanda, regressaram à escola graças ao surgimento da primeira ecoescola do país em que a propina é paga com resíduos recicláveis. O jornalista Simão João conta toda a história. De acordo com o mentor do projeto, J.B. Braz, a iniciativa nasce devido às condições precárias de subsistência da comunidade do Catinton, que tinham os filhos fora do sistema normal de ensino. Nós identificamos um grupo de crianças que, à altura da escola, estavam na rua. E eu procurei questionar o porquê que estavam na rua. Elas simplesmente responderam assim: JB, não estamos aí para a escola porque o papá não tem dinheiro para nos colocar na escola. O nosso bairro não tem escolas públicas suficientes e as privadas têm que se pagar. E pensamos no seguinte: se essas crianças ficarem na rua, serão os potenciais bandidos, as potenciais prostitutas do bairro. Temos que acabar com esse problema. Daí nasceu a ideia de criarmos uma escola. Até então não víamos como é que poderíamos tornar a escola sustentável. Foi assim que, à medida que fomos procurando por soluções, nasceu a ideia de tornar a escola numa ecoescola. O que é isso? Hoje somos a primeira ecoescola do país. A propina na nossa escola, ao invés de ser pago com dinheiro, é pago com lixo, ou seja, com resíduos recicláveis. Hoje fala-se da questão da valorização dos resíduos, é apenas uma ideia para podermos valorizar os nossos resíduos. O responsável que esclarece como é feito o pagamento do salário dos funcionários da ecoescola criou também o projeto Ecotanda, que tem ajudado as senhoras a comprar os alimentos com resíduos recicláveis. Mensalmente recebemos pelo menos 100 quilos de PETs e 50 de papelões. E por sua vez levamos isso para fábricas e empresas que compram e esse dinheiro pagamos salário de professores, suprimos algumas necessidades da própria escola. E não para ali, identificamos um outro problema no bairro. Mamás que, por exemplo, não têm dinheiro para comprar uma refeição básica para sua família. Vai passar a fome.
Aí nasce a ideia. Da mesma forma como trabalhamos com os resíduos e as crianças estudam numa escola que a propina é paga com resíduos, por que não criar uma loja que as mamães possam comprar o alimento com resíduos também? Nasceu o projeto que nós designamos Ecotanda. Eco de ecologia, Tanda de Quitanda. Juntamos e deu no Ecotanda. Hoje as senhoras vão até a nossa loja e compram pelo menos os produtos da cesta básica com resíduos e as coisas vão avançando. Ouvíamos o mentor dos projetos Ecoescola e Ecotanda, JB Braz. A reportagem do jornalista Simão João e a história da primeira ecoescola do país em que a propina é paga com resíduos sólidos, no dia em que se reflete sobre o ambiente. E seguimos o tempo de vida útil de muitas obras públicas em Angola, com particular destaque para as construídas na província de Luanda, preocupa os cidadãos que questionam a qualidade das construções. Mais dados com o repórter Paulo Mateus. De acordo com os dados divulgados pela imprensa, tanto na centralidade do Quilamba como a do Sequelo, diariamente as administrações recebem mais de 80 reclamações de fissuras e infiltração nos edifícios. E os cidadãos pedem que as empresas que têm construído estas obras sejam sancionadas. Falando das obras públicas, infelizmente não é de qualidade, porque eu vivo aqui mais ou menos quase a ABC, até uma outra estrada que estão a fazer ali. Aquela estrada não tem esgoto, com a chuva que vai caindo ali, por amor de Deus, que a obra não vai demorar por muito tempo. A recomendação é qual? É estudar para fiscalizar mais a obra, exigir mais dos empreiteiros, trabalhem com seriedade, porque afinal de contas estão a receber valores na mão do governo. Tem zonas onde tem que se fazer muitas melhorias, por exemplo, a zona do Golfo 2, Vila do Gameica, onde os esgotos não absorvem as águas no momento das chuvas. Tem bairros que os asfaltos já não estão muito favoráveis. As centralidades também, sim. E, por exemplo, posso falar do Nova Vida, onde as estradas são muito debilitadas, os carros acabam por estragar alguns, né? Então tem que se fazer melhorias nesse sentido. Estão péssimas mesmo, as centralidades têm certos problemas, em pouco tempo ela racha e simplesmente está mesmo mal. O governo deveria ver esse lado. O setor onde há mais reclamações é o das obras públicas. Há zonas de Luanda, como por exemplo no Cacenda, que os problemas começaram a surgir depois da reabilitação de uma via em novembro de 2022. Quando caía a chuva, ainda a água passava normalmente, nunca tínhamos essas águas, as lagoas, mas desde que começaram essa obra, fizeram a obra aqui, em vez de meter uma boa barreira para a água ir no esgoto, ainda nos meteram a barreira, a água quase entra nas nossas casas. A empresa que fez essa obra, nós queremos que eles façam um trabalho bom para que nos dê também o esgoto onde vai a água da chuva quando a chuva cai e a água penetra no esgoto, porque a obra que eles fizeram não está bom. E quando chove, as águas todas sentam aqui e nós não sabemos como sairmos dessa, porque ninguém consegue sair do prédio. Ficamos aqui numa ilha sem saber o que fazer. E o engenheiro de construção civil, Antônio Venâncio, fala das principais causas da má qualidade de algumas obras públicas e aponta as possíveis soluções. Nunca adjudicar uma obra pública sem projeto. O projeto tem que trazer todas as peças bem organizadas para podermos responsabilizar ou o empreiteiro ou o projetista. O que é que nós fizemos? Nós passamos diretamente para aquilo que nós chamamos de concessão-construção. Não queremos esperar o tempo necessário para que alguém entendido na matéria pense no assunto. Queremos logo realizar a obra. Não queremos esperar 2 meses, 1 mês, 3 meses para se fazer o estudo, os levantamentos e então passar tudo no papel através de peças escritas e desenhadas para que o empreiteiro, ao concorrer, ele possa apresentar uma proposta concreta. Esse é o primeiro grande erro. Segundo passo, contratar fiscais profissionais com formação na área, que dominam as técnicas, as regras e os princípios da fiscalização da empreitada de obras públicas. Não é qualquer indivíduo que vai ser fiscal. Não basta ser engenheiro. Atenção. O engenheiro participa no processo do controle da qualidade, porque ele tem conhecimento nessa matéria, porque é uma matéria técnica. Segundo um estudo do Banco Mundial, de 2008 até 2017, o governo angolano gastou mais de 20 mil milhões de dólares em estradas e investiu apenas uma média anual de 28 milhões de dólares à manutenção das vias de circulação. Ouvíamos o repórter Paulo Mateus. Cidadãos em Luanda estão preocupados com as obras públicas construídas na capital.
Por sua vez, o engenheiro civil Esmeraldo Mwangenje mostra-se preocupado com a não observância de estudos sobre os impactos ambientais na construção das obras públicas. No processo construtivo é importante olhar-se para a questão ambiental, porque na verdade falar-se do ambiente é falar-se da vida, e isso é uma regra que deve ser vista ao pormenor para que se mantenha a sustentabilidade do nosso sistema. Na verdade existem os mecanismos que se chamam de estudos de impacto ambiental, ou seja, todo um exercício do homem relativamente ao nosso planeta Terra. É preciso que se mensure, é preciso que se calcule aquilo que é o impacto da nossa ação para o ambiente, justamente para que se criem equilíbrios ecológicos, para que não se perca de um ou de outro lado. Ou seja, é importante que se encontre mecanismos sustentáveis para manter o equilíbrio do nosso ambiente, até porque em última instância estamos a falar da nossa própria vida. Quando não se cumpre a longo prazo é catastrófico. Estaremos a dizer ao nosso próprio planeta que daqui a mais alguns anos provavelmente não existirá vida. Palavras do engenheiro civil Esmeraldo Mwangenje. O país assinala hoje, 31 de janeiro, o Dia Nacional do Ambiente. Às 12h16, seguimos. Mais de 20 mil famílias em vulnerabilidade em 3 províncias de Angola beneficiaram de apoio social nos últimos 8 anos. Estes dados constam do relatório da fase piloto do APROSOC, apresentado nesta segunda-feira aqui em Luanda. Jornalista Janete Meio-Dia. Lançado em 2014, o APROSOC, Projeto de Apoio à Proteção Social, surgiu com a intenção de apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade em todo o território nacional. Dado o quadro de pobreza que assola muitas famílias no país, numa primeira fase, o programa contemplou 6 municípios, nas províncias do Uíge, Mochico e Bié, de acordo com a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto. Foram mais de 20 mil famílias e o foco foi para as crianças. Por isso é que, como as crianças são numerosas, como sabem, cuidava-se não só da criança, seio da família, aquela criança com menos de 5 anos, mas também olhava-se para a cuidadora, para que se tivesse melhor resultado. Então, a vulnerabilidade no sul, no norte, no leste, tinha que se encontrar uma província de cada estas regiões para servir de modelo. Este foi o critério da seleção, neste caso do Mochico, para encontrar também a diferença no modus vivendi de cada região. Quanto ao Quenda, Ana Paula do Sacramento Neto reiterou que o programa beneficiou até 2021 314 mil agregados familiares. O APROSOC está entre os programas financiados pela União Europeia e foi orçado em 32 milhões de euros. Para a nova fase, ficam as lições aprendidas ao longo do processo de implementação durante o projeto piloto, segundo a embaixadora da União Europeia em Angola, Janete Seppen. É um projeto piloto, também para a União Europeia. É um projeto de 32 milhões de euros, que já começamos em 2014, mas por várias razões arrancou um pouco mais tarde. Mas em geral foi um projeto de 8 anos, em 3 províncias, província de Bié, Uíge e Mochico, em cada província 2 municípios, atingindo 40 mil crianças futuro de Angola. Por sua vez, o representante do Unicef, Ivan Yerov, considera que as transferências monetárias podem contribuir para a diminuição do impacto negativo da seca na vida das famílias mais desfavorecidas. Temos que trabalhar com o governo fica muito preocupado pela situação da seca no sul, e também a cooperação internacional, a cooperação da União Europeia e outros parceiros também estamos preocupados. Eu acho que é importante ter programas e atividades que possam tentar terminar com o impacto da seca nas famílias, e é por isso que a transferência monetária pode ser um mecanismo para melhorar a vida das famílias no sul do país afetados pela seca. Nós tentamos, por exemplo, que o APROSOC, ou a entrega de dinheiro direto às famílias que têm crianças com HIV, é uma alternativa. Se tem crianças que têm uma deficiência, eu acho que também é uma situação para considerar a entrega de dinheiro direto às famílias. Representante do Unicef, Ivan Yerov. Ouvíamos a jornalista Janete Meio-Dia. Mais de 20 mil famílias beneficiaram em vulnerabilidade em 3 províncias de Angola do apoio social do projeto de apoio à proteção social.
Os professores e o Ministério da Educação voltam a reunir-se hoje para discutir a proposta para o ajustamento dos subsídios da classe na ordem dos 22%. Mandela Silva. O encontro, que está previsto para as 14 horas, tem como, entre outros objetivos, evitar uma terceira greve no ensino geral em todo o país. Os sindicalistas exigem do Estado angolano melhores condições de trabalho, aumento salarial, subsídio para pessoas que trabalham em zonas longínquas, desagravamento do imposto de rendimento de trabalho e outros. De recordar que em novembro de 2022 houve 2 episódios de greve em épocas de provas do primeiro trimestre. E seguimos. 6 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre os 25 e 40 anos foram detidos pela Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal na província do Bengo, acusados de vários crimes, dentre os quais violação sexual, homicídio qualificado, roubos, furtos e ofensas corporais. De acordo com o superintendente Gaspar Luiz Inácio, diretor provincial do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Mininte no Bengo, em declarações aos órgãos de comunicação social, em destaque vai um cidadão nacional de 54 anos, acusado de crime de homicídio qualificado na localidade do Panguila, no município do Dande. Dentre os detidos, o destaque vai para um cidadão de 54 anos de idade, acusado na prática de um crime de homicídio qualificado em razão dos meios. O crime este ocorrido no dia 29 de janeiro do corrente ano, no setor 8 da localidade do Panguila. Os factos terão ocorrido quando o acusado circulava a bordo de uma viatura de marca Toyota Land Cruiser. Ao chegar concretamente na zona onde situa-se uma barbearia, interpelou a vítima para tirar satisfações de uma desavença que havia entre ambos. A vítima tentou retirar-se do local. Presumivelmente, o acusado terá efetuado um disparo que terá atingido a região craniana da vítima, que veio a falecer no local. Dizer ainda que, depois do acusado ter cometido este crime, colocou-se em fuga para uma zona que situa-se na cidade capital do nosso país, fruto das ações operativas tanto da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal que levaram a cabo. Foi possível a localização e a detenção do acusado, que será presente ao Ministério Público para os procedimentos legais. Lourenço Alberto, irmão da vítima, testemunha o ato e explica como tudo aconteceu. Nós, assim, entre amigos, a conversar, o senhor, nós conseguíamos lhe ver de longe. Ele estava vindo numa velocidade. Ele, quando nos vê na barbearia onde nós estávamos, então ele começou a abrandar. Assim que começou a abrandar, ele chegou, ultrapassou um pouco onde nós estávamos. Daí parou o carro, chamou meu irmão. Ele chamou com uma atitude muito arrogante. O meu irmão lhe perguntou: "Estás a me chamar assim por quê?" E daí ele grita no meu irmão: "E você está falando isso com quem? Vem cá." O meu irmão pega, vai até o encontro dele, onde estava o carro. Meu irmão chega até o carro, grita no meu irmão: "Seu cão, você está falando isso com quem?" O meu irmão disse: "E você está me falando assim?" O meu irmão pega das costas. Assim que o meu irmão das costas, ele pega logo, dá um tiro no pescoço do meu irmão. Ouvíamos relatos do irmão da vítima, Lourenço Ramos. Entretanto, Lourenço Alberto, cidadão acusado de homicídio qualificado, nega a autoria do disparo. Quando eu desci do carro, estava a pistola na mão. Eu vi a pistola, levantou o braço, começamos assim a balançar com a pistola, saiu o tiro. O moço caiu no chão, o outro automaticamente fugiu. Estava subindo no carro e fui. Eu não conheço o jovem, 22 para 23. Ia abastecer o carro nesse período aí, 22. Mas tinha a pistola na mão. Saiu o disparo, agora as pessoas estão a dizer que não pode. Ouvíamos Lourenço Alberto, cidadão acusado de homicídio qualificado, que nega a autoria do disparo. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. O grupo alimentar norte-americano Dagan Limited pretende instalar em Angola um complexo agroindustrial vocacionado à piscicultura, com uma produção anual estimada em 20 mil toneladas de peixe até 2024, informou nesta segunda-feira o presidente do grupo, Sharon Amar. O empreendimento será instalado numa área global de 25 hectares, dos quais 20 em terra, ao longo da costa marítima e fluvial, para a instalação de 4 tanques estufas de 10 mil metros quadrados de criação de peixes.
Hoje, os executivos trabalham na província de Benguela e estão a estudar as potencialidades daquela província. We are going tomorrow to Bengala to explore the potential, the great potential of this region. Nós vamos amanhã a Benguela explorar a localização e ver a implementação, onde será o melhor lugar para botar estufas e o projeto de agropecuária. Palavras da tradução das palavras do presidente executivo do grupo empresarial americano Dragon Limited, Sharon Amar, que se encontra na província de Benguela, onde vai tomar contacto com as potencialidades da província nos setores da agricultura, pecuária e pescas. Seguimos o comércio entre a Índia e Angola de 2021 a 2022 foi estimado em 3,1 mil milhões de dólares. Os dados foram partilhados pela embaixadora residente em Angola, que destacou que a Índia é o terceiro maior parceiro comercial de Angola, partilhando cerca de 10% do comércio externo do nosso país. De acordo com a diplomata, a cooperação comercial Índia-Angola tem se mantido estável ao longo dos últimos anos. Agora, política de Angola e do mundo. O continente africano celebra hoje pela primeira vez o Dia da Paz e Reconciliação, na sequência da declaração da 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana sobre o terrorismo e as mudanças inconstitucionais do governo em África, realizada em maio de 2022 em Malabo, Guiné Equatorial. Em nota, a representação permanente de Angola junto da União Africana informa que o lançamento da efeméride deverá ocorrer com a realização de uma reunião virtual organizada pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana. O documento refere que o programa da cerimônia prevê a intervenção do chefe de Estado angolano, João Lourenço, enquanto campeão para a paz e reconciliação em África. A representação permanente de Angola junto da União Africana refere que a data foi propositadamente escolhida em homenagem à adoção em 2015 da Agência 2063 da União Africana, intitulada A África que Nós Queremos. Chegou a hora dos destaques do desporto. O combinado nacional parte para a cidade de Lubito, província de Benguela, onde decorrerá um estágio de aproximadamente 16 dias. O programa de preparação, jogos amistosos com formações locais masculinas e femininas. No handebol desportivo da Banca e Petro de Luanda abrem com Paulo Bunze. Mais desporto daqui a pouco no Desportivo, grande jogada com Selmo Gaspar. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Agora a página internacional, onde o destaque recai para a Associação Transparência Internacional, que considera que o mundo é um lugar cada vez menos seguro e liga a origem do problema ao aumento da corrupção, na edição do 2023 do Índice de Percepção da Corrupção, hoje divulgado. Edna Firmino. Os dados do Índice de Paz Global, também organizado pela Transparência Internacional, pretendem demonstrar que a paz mundial está em declínio consistente e que existe uma clara conexão entre violência e corrupção. Para a organização, os valores divulgados hoje comprovam que a corrupção está a prejudicar os governos e a impedir a sua capacidade de proteger os cidadãos, ao mesmo tempo que alimenta o descontentamento público e provoca o aumento da violência. A edição deste ano do relatório revela que a pontuação média global permaneceu inalterada em 43 países e territórios pelo 11º ano consecutivo. A Dinamarca lidera a lista dos países menos corruptos com 90 pontos, seguida pela Finlândia e Nova Zelândia, ambos com 87 pontos. Na lista dos países mais corruptos do mundo aparecem o Sudão do Sul com 13 pontos, a Síria 12 pontos e a Somália com 12 pontos, todos envolvidos em conflitos armados prolongados. 8 países melhoraram as suas pontuações no mesmo período, incluindo a Irlanda, Coreia do Sul e Maldivas, com dados que sugerem que a luta contra a corrupção é eficaz, com a aplicação de medidas corretas e equilibradas segundo a Transparência Internacional. Este ano, 26 países, incluindo o Catar, Guatemala e Reino Unido, atingiram os valores mais baixos de sempre no índice.
O vice-presidente equatoguinense Teodoro Obiang acusou a França de vender ilegalmente bens patrimoniais da Guiné Equatorial depois da justiça francesa o ter condenado por branqueamento de capitais e confiscado em 2021 a fortuna acumulada naquele país. De acordo com o embaixador da Guiné Equatorial em Paris, a França vendeu ativos do Estado da Guiné Equatorial avaliados em 10 milhões de euros. Edna Firmino e atualidade internacional. Chegamos ao fim desta edição. Voltaremos à primeira página para recordar o que foi destaque. Luanda produz anualmente 25% dos resíduos no país. Simprof e Ministério da Educação voltam à mesa de negociações para aumento de subsídios dos professores. Grupo norte-americano pretende investir em Angola nos setores da agricultura e pescas. Fora de portas, Transparência Internacional declara que o mundo está cada vez mais corrupto e inseguro. Do desporto, noticiamos 5 Nacional em feminino prepara Afrobasket em Benguela. Jornal da Tarde, edição de terça-feira, 31 de janeiro de 2023, garantiu a técnica o Rosário de Souza, edição de Alberto Capitão, apresentação de Celestina Zola e Emília Pascoal. Boa tarde. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.